Beleza. Você já viu a nota da prova, William? Eu vi, sim, professor. Tudo certo? Tudo certo. Não é que eu não lembro de cor as notas de todo mundo, né? Eu falei que eu ia conversar essa semana, Foi aí por isso que eu 7, tô então. perguntando. Não, tá certo, mas você tem alguma dúvida, né, pela sua... Eu queria que a senhora disponibilizasse o gabarito, tem como? Pra gente dar uma olhada depois? Tem sim. A prova, ela estava quase que inteira no livro do cálculo que eu indiquei para vocês, aquele cálculo do Sturt, sabe? Sim. Na verdade, ela está inteira lá. Mas eu posso indicar para vocês a página certinho, a maioria é Sim. exercícios resolvidos, já está até resposta lá. Acho que tinha um ou dois que não tinha resposta, mas provavelmente deve ter lá no final do livro. Eu não sei nem se tem resposta, mas é simplesinho também. Mas eu posso indicar depois sim, tá? Até quarta-feira eu vou selecionar lá a Sim. página que tá e aí eu mando para vocês. Eu tinha ficado com dúvida, pois a senhora tinha colocado na prova que era até 11h59, mas aí eu não entendi se era no horário do almoço, Ah, se era eu meia-noite. esqueci de dizer que era à noite. Era 23, eu coloquei 11. Uhum. Oh, Aí eu meu tava Deus. fazendo, eu fui ler de novo o cabeçalho da prova, eu olhei assim, eu vou Ai, enviar logo não, tá para não ficar certo. muito tarde. Não, tudo bem, Pois foi teve erro uma outra meu. questão que eu não cheguei a fazer completa, que eu falei, vamos entregar agora, o menos Não, tarde possível. não, tá certo, sem problemas. Foi erro meu, era até à noite mesmo. Eu pensei, bati errado lá. Falei É porque eu mesmo 11h59. comecei a fazer a prova de noite, à Não, eu tardezinha. entendo. Todo mundo está com muito nessa pandemia. São várias matérias, alguns trabalham aí no meio, por isso que eu Uhum, falei, deixa eu estender o uhum. prazo, só que então eu acabei colocando, era 23 e eu coloquei errado. Mas aí para a próxima prova vai ser tranquilo, vai ser Tranquilo, assim, é pode. 11h59 até Tá bom. meia-noite. Beleza? Beleza. Ah, então tá bom. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu só É, abrir aqui a apresentação. Aqui. Apresentar uma janela. Bom, então vamos aí para a segunda aula aí do nosso segundo módulo aí de equação diferencial, tá? Hoje a gente vai abordar, ainda são técnicas de como resolver, de certa forma, né? Conseguir encontrar ou soluções pontuais ou as famílias de soluções. Então, na aula de hoje a gente vai ver o que são equações separáveis e equações lineares, tá? A gente vai trabalhar com equações de primeiro grau ainda aí, tá? E aí a gente vai introduzir aí esses dois temas, que é para a gente saber manejar alguns tipos de equação, né, e conseguir obter uma solução dela, que são as equações que são lineares, né? E aí a gente vai aprender aí a como vai ter algumas formulinhas aí para a gente que a gente vai ter que lembrar. Você já está vendo aí? Tá tudo certo? Tá conseguindo ver o William? tá tudo certo, sim. Beleza, tá vendo a apresentação. E aí é isso, a gente vai continuar ainda com algumas técnicas, que aí para a próxima aula a gente vê algumas coisas teóricas que a gente vê de resultados, equações que são exatas, não exatas, a unicidade de soluções de equações diferenciais, a gente tem um teorema que fala de unicidade dessas soluções, que essas soluções são únicas, e mais algumas coisas que a gente vai até a gente poder chegar no último módulo, que é o sistema de equações, né, diferenciais. Bom, o que é uma equação separável? A gente vai se deparar com algumas expressões, tá? Como essa daqui, por exemplo, que a gente vai poder fatorar. A gente vai ter um dy dx, né, derivada de y em relação a x, e vai ter uma multiplicação de duas funções, uma função em x e uma função em y, tá? Então, esse nome aí, equações separáveis, significa que a gente vai poder separar essas funções e derivá-las em relação a y ou x, tá bom? Então, esse nome separável vem disso, que eu vou poder separar realmente esse dy dx e vai poder manejar as funções, tá? E obter uma nova expressão para essa minha equação, tá? Veja, aí a gente vai ter que considerar f de y aí, né, diferente de zero ou h de y, quando a gente tiver expressões desse tipo também, tá? E aí, para eu chegar aí na minha dada expressão da equação separável, ó, se eu quiser
transformar isso daqui numa equação separável é como multiplicar cruzado, passar de um lado, passar do outro, dividir pelo mesmo ou multiplicar pelo mesmo número, tá bom? Para a gente obter essa expressão aqui, ó, para a gente resolver a equação na forma diferencial, vai ser h de y, d de y, tá? Eu tenho isso daqui, ó, h de y, aí foi aqui para cima, né? Então fica h de y, d de y, g de x, d de x, tá bom? Então juntar o que tem y de um lado e o que tem x do outro, para eu chegar nessa expressão, tá? E daí, o que eu vou poder fazer com essa equação, com essas equações separáveis? Vou poder integrá-las, tá? Então, eu vou integrar h de y em relação a y e integrar g de x em relação a x, tá bom? Então, essa vai ser uma forma de eu resolver algumas equações diferenciais de primeira ordem também, tá? E aí eu tenho que lembrar aí também que mais para frente a gente vai chegar num negócio que chama aqui fator integrante. A gente vai precisar relembrar, se já ainda não lembra, a questão da regra da cadeia, como que eu uso, né? Como que é a derivada, né? De funções compostas. Então eu vou ter um f de g de x, tá? E aí eu vou derivar isso aqui, eu derivo de fora, né? A função f de g de x calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, da função de dentro, tá bom? Só para relembrar, porque a gente vai usar isso nas próximas ocorrências que a gente tiver aqui, né? No fator integrante, enfim. Então, aquela equação 2 ali, ó, né, em y, vai ficar implicitamente como função de x, tá? Y vai ficar em função de x quando eu tiver as equações separáveis assim, tá? Veja, em alguns casos eu também vou poder isolar y em termos de x, tá? E daí já falando da regra da cadeia, a gente vai, né, usar a regra da cadeia para obter isso, né? E obter esse h de y, tá? Y em função de x, tá bom? Gx. Veja, como que eu vou resolver, né, uma equação separável? Tá, dessas equações de diferencial aí. Tá no exemplo 1, resolva a equação diferencial, tá? Dy dx igual a x ao quadrado sobre y ao quadrado. Igual à definição, eu tenho dy dx igual a uma expressão, né? Uma função em x, aqui f de x e f de y, tá? E além disso, como a gente já aprendeu nas aulas anteriores aí, a gente tem um problema de valor inicial. Então, a gente já tem um x e um y para essa equação diferencial. Mas o primeiro de tudo é resolver a equação para depois ver o problema aí de valor inicial. Então, a gente vai resolver essa equação aqui com o que a gente acabou de ver, tá? A gente vai separar elas em termos de x e y e depois integrar. Olha aqui, ó, bem simples, ó. Escreva a equação na forma diferencial, né? E aí depois você integra. Então, você vai ter, se no primeiro momento tá x ao quadrado, y ao quadrado, então vou ter que ficar com dy, y ao quadrado e um dx, x ao quadrado, tá bom? É uma multiplicação meio que cruzada, assim, né? Um grosso modo falando. Depois que eu faço isso, eu separo o y com d de y e o x com d de x, eu vou integrar os dois lados, tá? Então, eu vou fazer a integral de y ao quadrado dy igual a integral de x ao quadrado dx, tá? Ora, isso é exatamente, né? Eu somo 1, divido pelo que eu somei lá em cima. Então, vai ficar y ao cubo, né? 1/3 de y ao cubo, né? O que eu derivo que dá y ao quadrado? Isso aqui, né? Vou ficar com y ao quadrado, tombo aqui 3 dividido por 3 dá 1, então eu fico com y ao quadrado. E aqui do outro lado, ó, é uma equação, então eu vou derivar dos dois lados, depois do igual eu vou integrar aqui também. Vai ficar integral de x ao quadrado dx, né? Igual a 1/3 de x ao cubo mais c, tá? Mais c, como é uma integral indefinida, né? Não tem um intervalo, serve para os dois lados da equação. Então, esse c que ele coloca aqui é o c2 menos c1, tá? Porque aí ele já faz aqui a jogada algébrica e fica c, esse c único aqui, essa constante única, que é a minha família de soluções da equação diferencial, é o c2 menos c1, tá? E aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou escrever a solução aqui em termos, né, y dependendo de x aí, tá? Com acordo com o resultado que eu obtive aqui da IDO. Então, eu tenho 1/3 de y ao cubo igual a 1/3 de x ao cubo mais c, tá? Se eu multiplicar isso aqui por 3, ó, vai sumir 1/3, eu vou ficar com 3 vezes c, que é isso que ele escreveu aqui embaixo, tá? Y raiz cúbica, né, de x ao cubo mais 3c. Né? Porque daqui ele multiplica para isolar o y, né?
que é o que a gente quer, tá? E a gente pode ainda reescrever, ele reescreveu só com esse K aqui. Então, em vez de eu colocar 3 vezes uma constante, porque eu sei isso que vai me dar a família de soluções aí, eu posso colocar um K, porque eu sei que esse K é igual ao meu 3C. É só para reorganizar, né, a expressão da minha solução, tá? C é constante, K é constante do mesmo jeito, tá bom? E aí, na letra B, então, ó, a minha solução aí da equação é esse daqui, ó. É y igual a raiz cúbica de x ao cubo mais k. E agora a gente tem o problema de valor inicial que a gente também aprendeu já a fazer. Então, tem x igual a 0 e y igual a 2, tá? E daí, eu vou substituir na minha solução que eu tive aqui, tá? Então, x igual a 0. Então, eu vou colocar o 0 aqui no x ao cubo. E aqui vai dar 2 aqui no y, tá? Aqui eu vou substituir o 2. E aí eu vou ficar com a expressão, ó, y de 0 igual a raiz cúbica de k, tá? Então, y0 eu vou ter, tem que ser 2. Então, a raiz de k ao cubo, né? A raiz cúbica de k, desculpa, é igual a 2, porque é o valor do problema inicial que foi dado, tá? E aí, a gente resolvendo isso daqui, essa raiz cúbica, a gente tem que o k, essa constante, é igual a outra. Então, a solução do problema do valor inicial é y igual a raiz cúbica de x ao cubo mais 8, tá? E aí, pra gente também, como a gente tem um problema do valor inicial, a gente fazer, né? Vou deixar a cargo de vocês, quando vocês forem rever o slide, né? A aula, para você fazer o gráfico, né? Daqueles campos de direção que a gente já aprendeu, tá? Vamos para mais um exemplo? Resolva a equação diferencial dy sobre dx aí, né? Derivada de y em relação a x, igual a 6x ao quadrado, igual a 2y mais o cosseno de y. Veja, a gente tem que separar o que tem x do que tem y, tá? Então, a gente vai escrever, igual a gente aprendeu ali, já fez na outra, separar dy em dx, tá? E deixar os termos, ó. Aqui eu vou fazer multiplicação cruzada, vai dar aí, ó, 2y mais cosseno de y dy, tá? Igual a 6x quadrado dx. Vou integrar dos dois lados, tá? Aí, ó, ficou 2y mais o cosseno de y, né? dy, né? Integral de dy, integral de 6x ao quadrado dx, tá? Aqui vai ser y ao quadrado, né? Que eu integro que dá 2y aí, é y ao quadrado, mais seno de x, elevado do seno é o cosseno, igual a 2x ao cubo mais a constante. Da mesma forma, a constante, aquele joguinho que a gente fez no exercício anterior, tá? Essa solução aqui, ela é uma solução implícita, tá? Não é possível a gente continuar neste momento aqui, que eu só estou observando para vocês como que a gente faz essa separação, tá? Por quê? Porque se eu fosse separar o y aqui, ia vir um arco, alguma coisa aqui, então complicaria um pouco até para encontrar a solução. Encontrar a solução já não é algo simples. Então, sim, nesse primeiro momento, mais para frente, eu creio que a gente vai mencionar e ver quando uma equação é exata e não exata, tá? Então, esse daqui a gente para aqui, né, neste momento aqui do curso, só a termos de saber como que que eu escrevo mesmo, né, a equação separável. Mais para frente a gente vê por que essa equação aqui tem uma solução implícita, tá? Vamos ver mais um exemplo aí para ficar na mente aí como que realiza essas equações separáveis, né? Como que eu soluciono? Tem uma equação aí, y' igual a x ao quadrado y. Esse y' é derivada de y em relação a x, né? Igual a notação de Leibniz que chama. Então, dy dx igual a x quadrado y. Pronto, agora é só eu reescrever, tá? Né? E ver essa condição aqui, né? Para eu integrar aqui o y, como ele vai ficar de baixo aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero. Eu não divido nada por zero, né? Eu não posso dividir por zero. E daí eu tenho essa condição aqui, aí eu posso escrever da forma diferencial. Eu faço aí a multiplicaçãozinha, e aí eu vou ficar com a integral de dy sobre y, que é a mesma coisa que 1 sobre y vezes dy, né? Igual a integral de x ao quadrado. E daí a integral de 1 sobre alguma coisa aí é o ln, né? Então vai ser o ln de y igual a x ao cubo sobre 3 mais essa constante c, que seria o c2 menos c1 que a gente já viu lá. E aí eu posso continuar ainda, né?
Eu posso isolar o x aqui com o ln, né? Eu quero o y, desculpa, a gente quer a solução dessa equação. Então, vamos isolar o y. E aí, a gente vai isolar como o y? Aplicando aí, né? O ln, e aí a gente vai obter, né? A gente elevar tudo a ln, né? E ln de y vai dar o y, né? Igual a e, o ln de y, igual a e x ao cubo sobre 3 mais c. Então, eu peguei tudo aí e elevei ao... elevei toda a expressão que eu tinha, né? Através da exponencial, mudei a base aí e fiquei com y igual a mais ou menos e elevado a c, e x ao cubo sobre 3, tá? E daí a gente pode ainda reescrever isso aqui, né? A mesma base, tá? E a gente verifica facilmente aí, ó, que y igual a zero é uma solução da equação diferencial, tá? E se eu fizer y igual a zero, eu posso reescrever essa equação sendo a vezes e elevado a x ao cubo sobre 3, tá? E aí esse a seria essa constante minha aí, e elevado a c, tá? Ou menos e elevado a c, ou igual a zero. Em breve a gente já vai ver o fator integrante e algumas técnicas parecidas com isso daqui para a gente resolver as equações diferencial. Nesse caso aí a gente pode ter os dois gráficos daí, né? Dessa equação aqui. A gente tem o gráfico das curvas aí, dos campos de direção, e das curvas através dos campos de direção, né, fazendo as interseções em y aí com esses valores aqui que é dado, tá? Então, você pode observar aqui nas curvas, ó, aqui no campo de direções, né, que a gente aprendeu na aula passada, né, dessas inclinações aqui, vai me dando a direção da curva e exatamente o que acontece aqui quando eu dou valores na minha equação solução, tá? Aí, para essa primeira parte aí de equações separáveis, ó, tem bastante exemplo lá no livro do cálculo, tá? Do Sturt. Esse aqui é o volume que a gente está usando lá volume 8, eu acho, lá da biblioteca da Unemat mesmo. Aí você vai lá no 9.3, né? Na seção 9.3, páginas 5, 4 e 7. Aí tem vários exercícios lá, tá? Aí tem aplicações também, aí no primeiro momento, ó, tudo para resolver as equações diferenciais, para a gente treinar essa coisa de separar y de x também, né? Os problemas de valor inicial depois aqui, ó. E aí a gente pode já usar até um software para vocês plotarem o gráfico aí com problema de valor inicial. Eu falei do GeoGebra, deve ter mais alguns aí, às vezes alguém usa MATLAB também, enfim. Tá. E aí a gente vai passar das equações separáveis, que a gente viu até agora, que também é uma técnica para encontrar a solução, né, das EDOs, de primeira ordem. A gente vai conhecer agora as equações lineares, tá? Quando a gente tiver uma equação diferencial linear de primeira ordem, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai estar expressa dessa forma, uma equação linear. Eu vou ter derivada de y em relação a x, é uma derivada aqui de primeira ordem, mais uma função em x vezes y igual uma função aqui que é de x, tá? Essas funções p e q aqui são contínuas num determinado intervalo, tá? Então, a expressão aí, esse tipo de equação aqui, diferencial linear, ocorre muito nas modelagens que a gente vê, até no próprio livro, eu não sei se eu falei aqui também do problemas de valor elementares de equações diferenciais lá do Boest Prima, que também tem na biblioteca virtual da Unemat, tem uma riqueza de aplicações lá, tá bom? Veja, como que eu vou observar e ver aí uma equação linear, né, de primeira ordem, uma EDO de primeira ordem linear. Tá, eu tenho uma equação aí que é x vezes y' mais y igual a 2x, tá? E aí ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Se eu dividir tudo aí por x, eu vou ficar com y' mais 1 sobre x e y igual a 2, tá? Daí, quando a gente for observar, né, na equação diferencial aí, ela pode ser não separável, só que a gente pode fazer manejamento, a gente pode, né, multiplicar, dividir, ou ainda ir atrás de coisas que a gente já sabe, olhando assim na equação. Por exemplo, nessa daqui, ó, a gente vai ver pela regra do produto, ó, ela não vai ser separável, tá? Ela é uma equação linear. Algumas equações lineares podem ser resolvidas por equações separáveis, nessa, no caso, não dá, mas a gente pode nos remeter aí à regra do produto e observar que x vezes y' é isso daqui, tá? É essa expressão, tá? E aí a gente pode reescrever a nossa equação linear.
integrar ela dos dois lados, ó, quando eu integrar aqui eu vou ter x e y, e integrando aqui eu vou ter x, 2x, tá bom? A integral de 2x dx, desculpa, que vai ser x ao quadrado aqui, e aí eu vou ter essa expressão aqui, ó. Aqui eu vou integrar aqui e vou ter essa expressão, e aí eu vou poder separar o y e ter a minha solução da minha equação de diferencial aí, de primeira ordem linear, tá? Mas, para não ficar tão intuitivo, olhar também e falar, nossa, essa é a multiplicação, isso, aquilo, coisas que eu posso usar também, tá? Mas eu vou ter um negócio para eu resolver as minhas EDOs que chama fator integrante, tá? De um modo bem simples, o fator integrante eu vou usar na minha equação diferencial linear, como? Eu vou multiplicar os ambos os lados da minha equação, tá? E pelo meu fator integrante. Mas eu tenho que conhecer, para depois eu resolver, mas eu tenho que saber qual que vai ser o meu fator integrante, tá? Se você pega lá no livro do Stuart, o cálculo que a gente está usando, ele vai passar passo a passo aqui a demonstração, tá? De como que vai ficar a sua solução, tá? Da sua equação diferencial, usando o que a gente tem aí nessa expressão linear, tá? Mas sempre, 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 o que eu vou ter que lembrar antes de resolver é esse daqui, ó. Como eu acho o meu fator integrante? Sempre, em qualquer situação aí que eu tiver equação linear, tá? A média linear, o meu fator integrante é isso daqui, ó. Sempre, eu tenho que decorar, lembrar isso daqui, ó. É I de x, que vai ser igual a E elevado a P de x, D de x. Tá? Então, eu tenho lá na minha equação, eu tenho a derivada, mais o P de x sempre vai ser aquele que vai estar multiplicado por y, tá? E o Q de x depois da minha igualdade, tá? Eu vou ter que encontrar aí na minha expressão a minha função P e a minha função Q, tá? E o fator integrante vai ser dado por essa P de x que eu encontrar, que vai ser aquela que multiplica o y na minha equação. Então, lembre-se aí, ó, que o meu fator integrante, quando eu for resolver uma equação linear, é sempre essa expressão. Eu vou pegar E, integrar o meu P de x, né? E elevado à integral de P de x em relação a x, tá? Então, quando eu tiver uma equação, resumindo, né? Equação linear, y', né? Mais P de x y igual a Q de x, uma equação que estiver desta forma, é só multiplicar ambos os lados pelo esse fator integrante, que é esse I de x aí. Tá? Integre ambos os lados e daí você vai conseguir obter a solução da minha equação diferencial linear aí de primeira ordem. Vamos ver um exemplo, então? É simples, né? É só lembrar que como que eu acho o meu fator integrante, multiplicar e resolver. Eu tenho aí, ó, por exemplo, y', né, que é o dy dx, a derivada de y em relação a x, mais 3x ao quadrado y igual a 6x ao quadrado. Quem que é o meu p de x aí? É o 3x ao quadrado. É o que acompanha o y. O p de x é o que acompanha o y. O 6x ao quadrado é o meu q de x. Essas duas funções são contínuas, tá? E aí, como que eu resolvo essa equação diferencial, tá? O meu p de x, igual eu acabei de falar ali anteriormente, é o 3x ao quadrado, o q de x é o 6x ao quadrado, e o fator integrante eu tenho que calcular. Então, eu vou calcular I de x, deixa eu pegar aqui um ponto. Eu vou calcular o I de x, ó, que vai ser E elevado a P de x. Quem é P de x? É o meu 3x ao quadrado. Então, é a integral de 3x ao quadrado dx. Ora, então, o meu I é E elevado, qual é a integral de 3x ao quadrado? É x ao cubo, né? Integral, quando eu derivo x ao cubo, dá 3x ao quadrado, que é o que eu estou fazendo aqui com essa integral. E daí eu vou multiplicar toda essa expressão aqui da equação por esse meu fator integrante. Então, vou fazer E de x ao cubo, E elevado a x ao cubo, que é o que eu encontrei aqui, vezes dy dx, mais 3x ao quadrado vezes também, ó, o fator integrante ex ao cubo y, igual a 6x ao quadrado e elevado a x ao cubo. Se a gente olhar para a expressão aqui de cima, ela é exatamente a derivada do produto de e de x ao cubo vezes y. Daí, ó, igual a 6x e x ao cubo. E aí, a partir disso, ó, eu vou integrar aqui e vou integrar aqui, tá? Aí a resposta vai ser aqui, ó. Quando eu integro a própria derivada, vai sobrar a expressão que está lá dentro, tá? Aí eu vou integrar esse lado aqui, ó, 6x
EX ao cubo igual a dx, de dx, né? Isso aqui vai ser igual, ó, a 2e elevado a x ao cubo, tá? Quando eu pego e faço essa integral, me dá isso daqui, 2 vezes x ao cubo mais a minha constante, tá bom? E aí, eu fazendo aí os termos para isolar o meu y aqui, ó, isso aqui igual a esse daqui, né? Aí eu vou isolar o y, vai ficar igual a 2, aí eu tenho esse e de x ao cubo aí, que eu vou fazer, né, os manejos algébricos aí, colocar em evidência, vezes o meu c, tá? Que é a minha constante, tá? Aí eu vou ter essa expressão aqui, que vai ser a minha solução da minha equação linear, tá? Vamos ver mais um exemplo, então, para a gente entender certinho aí o que está acontecendo. Agora, com o valor do problema inicial. Ele deu encontre a solução para o problema de valor inicial, então ele dá x igual a 1 e y igual a 2. E aí eu tenho essa expressão aqui, x quadrado do y, derivada de y, né, mais x vezes y igual a 1. Aí ele vai fazer, né? Vamos separar os lados aí, vamos dividir os lados, tá? Pelo coeficiente de y' para colocar ela na forma padrão P de x, né? Que é de x, tá? Então, ele deu aqui, ó, x ao quadrado y' mais x vezes y, 1. Aí, o que ele faz? Ele divide aí tudo por x quadrado para deixar o y' sozinho. Então, vai dividir aqui por x quadrado e 1 sobre x quadrado, tá? Como eu tenho um x aqui embaixo, eu tenho que ter ainda, ó, da própria solução, ele deu x maior do que 1, mas quando eu me deparar com isso daqui, ó, maior do que 0, desculpa, então eu tenho que ter intuitivamente isso, né? Eu vou analisar essa equação diferencial, onde eu não posso ter o x igual a 0, tá? O fator integrante é quem? É e elevado a p de x. Quem que é a p de x? É quem está acompanhando o y. Então, 1 sobre x é minha p de x e a minha q de x é 1 sobre x ao quadrado. Então, eu vou calcular. O fator integrante vai ser e elevado à integral de p de x, que é 1 sobre x dx, tá? É igual a e elevado ao ln de x, porque a integral de 1 sobre alguma coisa aí, né, dá o ln. Então, dá o ln de x aqui, tá? Mas e elevado ao ln de x dá o próprio x, ó. É base, né? Essa base aqui é o do ln, né, de e. Então, ó, só vai sobrar o x aqui, tá? Veja, aí a gente vai multiplicar um dos lados da equação. Qual que é o fator integrante aqui nesse caso? O x. Então, a gente vai botar lá na nossa EDO e a gente vai multiplicar por x. Aí eu que só estava y', né? Aí multipliquei por x aqui, ou posso reescrever dessa forma aqui, ó, a multiplicação a derivada de x vezes, né, y igual a 1 sobre x, tá? Então, eu vou integrar dos dois lados. Então, quando eu integro a derivada, fica x e y. Aí eu vou integrar 1 sobre x, que eu vou voltar no ln, né? Então, vou ficar com x vezes y igual a ln de x mais o meu c, tá? O c é o c1, c2. E aí, eu separando o y aí, isolando o y de um lado, eu vou ficar com ln de x mais x, e aí o x vai dividir aqui, tá? E aí, a gente vai ter uma solução aqui. Essa aqui é o resultado, é a solução da minha equação diferencial. E aqui eu vou fazer o problema do valor inicial que me foi dado, que foi x igual a 1 e que dá o y2, né? E aí eu vou lá e vou substituir aqui na minha equação solução aqui, ó. Então, o y vai ser 2, ln de 1 mais c sobre 1, tá? Igual a uma constante, isso daqui vai dar, tá? E mais a constante ainda que eu não sei qual que é o que eu vou achar provavelmente também, se eu isolar aí o c, tá? Então, o problema de valor inicial é esse daqui e o gráfico o gráfico para os pontos 1 e 2 vai ser isso daqui, tá? Passando, a curva vai passar por esse 1 e por esse 2 aqui, tá? Exercícios para, né, exercitar redundantemente aí o que a gente acabou de ver, né? As equações lineares e fatores integrantes. Tá? Lá na página 565 do livro do Sturt, ó, exercício da seção 9.5, né? Do anterior é 9.3, esse é 9.5. Aí ele quer que determine a equação diferencial linear. Daí a gente vai treinar aqui, ó, tá? Equação de Bernoulli, que a gente chegou a ver, eu creio que no começo na primeira aula de DO, tá? Ele vai falar aí a forma linear dela. Enfim, tem bastante exercício aí na sessão. Vocês dão uma olhadinha em qual vocês vão fazer. Para a aula de hoje foi isso, né? A gente viu lá
as equações separáveis como uma forma de solução também para encontrar a equação solução, né, da minha equação diferencial, tá? E aí a gente viu também, vou passar aqui para frente, o fator integrante, tá? Que é esse izinho aqui que vai me ajudar a resolver equações lineares de primeira ordem, tá bom? Aí para a próxima aula a gente se aprofunda mais nos temas, tá? Quarta-feira vai ser para fazer exercícios, esses que eu indiquei. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Estou disponível também na quarta-feira para vocês. E, bom, é isso. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Beleza, William? Beleza, professora. Alguma dúvida? Tá tudo certo? Tá caminhando bem aí? Tá indo, vamos resolver exercício agora. A distância é difícil, mas logo a gente vai voltar o ano que vem, se Deus quiser, o presencial, e vai ficar melhor. É difícil a aula à distância, né? É complicadinho. Tá certo, então. Qualquer coisa, entra em contato, tá bom, William? Por hoje é só. Tá. Obrigado, professora. Até mais. Até mais.